Você já parou para pensar por que algumas pessoas trabalham a vida inteira e nunca ficam ricas, mesmo trabalhando 10, 12 horas por dia, enquanto outras conseguem conquistar a tão sonhada liberdade financeira? Nesse vídeo eu vou te contar os principais ensinamentos do livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e como eles podem transformar a sua forma de lidar com o dinheiro, assim como aconteceu comigo. Vamos lá! No livro, o autor compartilha os conselhos de duas figuras muito importantes ao longo de toda a sua vida. Primeira, o pai pobre, que acreditava no caminho tradicional: estudar, conseguir um bom emprego, depender de um salário. Esse era o pai biológico, que tinha PhD, era funcionário do governo e acreditava que ser servidor público era sinal de estabilidade financeira e de uma vida confortável. Muitas vezes ele dizia: não ligo para o dinheiro, ou o dinheiro não é importante. E a outra figura, o pai rico, que pensava diferente. Ele ensinava que o segredo da riqueza está em investir, empreender e fazer o dinheiro trabalhar para você. O pai rico não tinha nem ensino médio, mas morreu deixando milhões de dólares para sua família, instituições de caridade e para a igreja. E ao contrário do pai pobre, ele dizia: dinheiro é o poder. E quais são as principais lições do livro que eu quero trazer para você, que eu aprendi muito com elas? Primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. O autor começa mostrando uma verdade dura, que a maioria das pessoas trabalha apenas pelo salário. Elas têm medo de não conseguir pagar as contas e são movidas pela ganância de querer comprar sempre alguma coisa. Esse ciclo cria a famosa corrida dos ratos: trabalhar, pagar as contas, se endividar e nunca sair do lugar. O pai rico ensinava que os ricos não trabalham apenas por dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Em vez de trocar tempo por salário, os ricos buscam oportunidade de investimento. Eles cultivam a educação financeira para entender como o dinheiro funciona, aprender a controlar as emoções, especialmente o medo de perder e a ganância de gastar. O grande ensinamento é: quem trabalha só por dinheiro fica preso em um ciclo infinito. Quem busca conhecimentos e ativos conquista a liberdade. Segunda lição: por que se deve ensinar sobre educação financeira? Porque isso deveria ser ensinado nas escolas. Esse capítulo do livro começa com uma frase que eu gosto muito e que fala: não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto você conserva. Nessa lição, o autor explica que ganhar dinheiro não é suficiente. Muitas pessoas têm salários altos, mas continuam enfrentando problemas financeiros porque não sabem administrar o que ganham. E o pai rico dizia: não é quanto você ganha, mas quanto você consegue manter e multiplicar. Faz sentido? Para isso, é fundamental aprender a diferença entre ativos e passivos. Ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso: investimento, imóvel de renda, negócio lucrativo. E passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso: dívida, financiamento, gastos desnecessários. A maioria das pessoas se confunde achando que a sua casa, carro ou estilo de vida são ativos, quando na verdade são passivos que vão drenando a sua renda. É importante aqui a gente diferenciar dois conceitos. Hoje, os educadores financeiros falam sobre renda ativa e renda passiva. Para não confundir, renda ativa é aquele dinheiro que vem do seu trabalho, que você efetivamente trabalhou por ele. Já a renda passiva é aquela que você ganha sem precisar desenvolver um trabalho propriamente dito. Por exemplo, você investiu R$ 100.000 no Tesouro Direto ou em um fundo imobiliário e todo mês esse investimento faz cair outros R$ 1.000 na sua conta sem precisar trabalhar. Isso é renda passiva. Entendeu a diferença? Então, a grande lição aqui é: a verdadeira riqueza vem de acumular ativos e reduzir passivos. Em outras palavras, acumular ativos que vão te trazer uma renda passiva e reduzir passivos que vão tirar dinheiro do seu bolso, como um carro zero, um tênis de R$ 700 que você poderia muito bem pagar 300 ou 200 por ele. Sem alfabetização financeira, mesmo quem ganha muito pode acabar endividado. Terceira lição: cuide do seu negócio.
A maioria das pessoas trabalha duro para enriquecer os outros, sejam donos de empresa, governo, bancos, mas esquece de cuidar do seu próprio negócio quando tem um. O autor ensina que é preciso separar a carreira, que é o seu emprego, do seu negócio, os seus ativos. Não tem nada de errado trabalhar como CLT, por exemplo, ajudando a empresa de outra pessoa a crescer. O que você tem que compreender é que, se você quiser se tornar bem-sucedido financeiramente, você também vai ter que dar um jeito de aumentar a sua renda. E a melhor forma de fazer isso é criando um negócio próprio. Quando você tem um emprego, você está ajudando a enriquecer o dono da empresa através do seu trabalho, ou o governo através dos seus impostos, o banco através das dívidas de um financiamento. Quando você lê esse capítulo do livro, você se sente roubado por todo mundo, pelo patrão, pelo governo, e foi isso que me fez abrir a minha empresa em 2020. Eu descobri que eu podia fazer para mim aquilo que eu já fazia há 6 anos para o patrão. E o livro vai falar sobre a importância de se ter ativos. Em vez de gastar tudo em passivos, casa, carro, estilo de vida, o rico foca em construir e aumentar sua coluna de ativos. Ativos são investimentos que colocam dinheiro no seu bolso, mesmo que você não esteja trabalhando. Alguns exemplos de ativos aqui são negócios que não exigem a sua presença diária, olha que beleza, ações, títulos, fundos imobiliários, propriedades que geram renda através de aluguéis, direitos autorais, patentes, marcas. E o ponto alto dessa lição é: não importa se você é empregado, autônomo ou empresário, sempre separe um tempo e uma parte do dinheiro para investir no seu negócio, ou seja, nos ativos. Assim você vai criando liberdade financeira pouco a pouco, sem depender apenas de um salário. Os ricos inventam dinheiro. Enquanto a maioria das pessoas diz que não pode se dar o luxo de investir porque não tem dinheiro, os ricos encontram oportunidades onde outros só enxergam obstáculos. O autor explica que a verdadeira riqueza não vem de ter muito dinheiro em mãos, mas sim de ter conhecimento financeiro, criatividade e visão para criar oportunidades. A maioria das pessoas fica presa ao medo de perder, preferem segurança de um salário fixo e evitar riscos. Já os ricos inventam dinheiro porque sabem transformar problema em oportunidade. E esses ricos fazem isso de 3 formas principais: educação financeira. Quanto mais você aprende sobre investimentos, negócios, dinheiro, mais chance você tem de conseguir enxergar mais. Coragem para agir. Oportunidades passam rápido e quem hesita perde. Os ricos se preparam e entram em ação quando os outros estão só pensando. 3. Criatividade. Não é preciso muito dinheiro para começar. Muitas vezes basta negociar, usar inteligência e saber onde procurar e multiplicar os seus recursos. E o autor reforça: não é o dinheiro que cria dinheiro, é a mente treinada para enxergar possibilidades. Lição 5. Trabalhar para aprender e não apenas por dinheiro. A maioria das pessoas trabalha pensando apenas no salário. Os ricos trabalham pensando nas habilidades que eles podem aprender. Nessa 6ª lição, o autor explica que o erro comum das pessoas é buscar apenas empregos que paguem mais. Mas quem pensa assim, geralmente continua preso ao mesmo tipo de trabalho, sem evoluir de verdade. E o que os ricos fazem de diferente? Eles entendem que cada experiência profissional pode ser uma escola prática. Em vez de trabalhar só pelo dinheiro, eles procuram aprender habilidades valiosas como, anota essa: vendas e comunicação. Saber vender é essencial para qualquer negócio. Gestão de pessoas, saber liderar, trabalhar em equipe. Finanças e investimentos, que é compreender como que o dinheiro funciona no final das contas. Marketing e estratégia, aprender a criar valor e atrair cliente. Ao longo do tempo, essas habilidades se somam e permitem que a pessoa crie seus próprios negócios, invista e tenha com inteligência a construção da liberdade financeira. Não existe fracasso quando você está aprendendo.
Mesmo em empregos aparentemente ruins, há sempre algo que pode ser levado como uma lição para o seu futuro. E espero que você tenha gostado dessas lições e desse breve resumo do livro, mas eu te recomendo fortemente a ler o livro completo e tirar suas próprias conclusões. Aqui na descrição do vídeo tem um link e você pode adquirir esse livro diretamente da Amazon. Boa leitura, que o seu sucesso financeiro possa transbordar na vida de outras pessoas e até o próximo vídeo.